Fala pessoal, beleza? Então hoje vamos ver aqui esse conteúdo que é o de teoria de ligação de valência, tá? Uma teoria de ligação que é muito importante aí na química, que a gente usa muito, né? Às vezes a gente usa sem saber exatamente o nome dessa teoria e, enfim, vamos lá. A teoria de ligação de valência, gente, ela é a primeira teoria a explicar a ligação química com base no átomo quântico, tá? Com base no modelo atômico quântico. Então é uma teoria que utiliza as ideias da mecânica quântica, ou seja, que utiliza todo aquele entendimento da dualidade onda-partícula para o elétron, da construção dos orbitais, do entendimento dos orbitais não mais como uma localidade do elétron, mas como o comportamento do elétron. Então, os orbitais eles são a descrição matemática, né, do comportamento do elétron, de cada tipo de elétron, né? Então, o que fala a teoria de ligação de valência? Vamos imaginar por um momento que a gente tem aqui dois átomos, né, aqui no cantinho direito aqui, né? Dois átomos separados, distantes um do outro, então sem nenhuma sobreposição de orbitais. Você pode imaginar que tem aí dois átomos de hidrogênio, porque os átomos de hidrogênio eles são 1s1, né? Então ele só tem um único elétron, tá? Todo átomo de hidrogênio só tem um único elétron, gente. Ele pode sofrer ionização, tudo mais. O átomo neutro de hidrogênio, né? Ele só tem um único elétron. Então esse elétron ele está necessariamente no orbital 1s quando esse átomo está no estado fundamental, que é o de menor energia. O que a gente vai ter então? Que a princípio esses dois átomos estão distantes entre si. Vamos imaginar então que eles vão se aproximando e à medida que eles se aproximam, a energia potencial desse sistema vai gradualmente diminuindo. O que é essa energia potencial? É a energia entre o sistema que presente ali no sistema. Tá? Então é energia que pode gerar algum trabalho, algum movimento, né? E aí vai ocorrendo a sobreposição desses dois orbitais, os orbitais atômicos, até que chega um ponto, ó, onde esses dois orbitais se aproximam bastante, esses dois átomos, né? Se aproximam bastante e ocorre uma sobreposição dos orbitais. Beleza, nesse ponto ocorre, por conta dessa sobreposição dos orbitais, ocorre uma redução da energia potencial desse sistema. E aí a gente tem o que nós entendemos como uma molécula de hidrogênio, que é a molécula H2, que são dois átomos de hidrogênio unidos, né, ligados entre si. Então, por que o hidrogênio forma molécula? Porque os átomos de hidrogênio sozinhos têm uma energia maior que a molécula hidrogênio. Então é favorável, né? É interessante para eles, para a molécula estar nessa forma, tá? Ligado. Então, beleza. E o que acontece se a gente continua aproximando esses átomos, né? No caso já esses núcleos, colocando esses núcleos cada vez mais próximos. Porque esses pontinhos aqui, ó, são os núcleos dos átomos. O núcleo do hidrogênio ele vai ter o quê? Ele vai ter um próton, que é uma carga positiva, né? E aí, se você continua aproximando essas duas cargas positivas, você começa a ter uma repulsão eletrostática, porque cargas iguais se repelem, né? Cargas iguais querem distância. Esses dois iguais, eles não querem ficar um com o outro, eles querem distância entre si. Então, cada um pro seu canto. E aí você começa a ter uma energia potencial bem expressiva aqui, por conta da repulsão eletrostática. Nesse ponto também já não é interessante. Então, se você distancia muito, você não tem a interação entre os orbitais, e aí a energia potencial fica ligeiramente alta. E se você aproxima muito, você começa a ter a repulsão entre os núcleos, aí a energia potencial fica muito alta, porque ela dispara, né? Tá vendo aí? E aí o que acontece? Você tem aquele meinho ali, a meiuca, né? Onde nós temos a menor energia. Então, menor valor de energia. Então, o que significa? Que nosso átomo, nosso sistema, ele vai ficar por aqui. Ele vai ficar
naquela distância, nesse comprimento de ligação, né, que é aquela distância entre os dois núcleos, que é a melhor distância, que é a distância de menor energia. Ah, professor, então ele fica ali paradinho, né? Não, ele vai ficar, o átomo ele fica vibrando, né? Então ele fica como uma mola, fica indo e voltando. Só que ele fica nesse poço de potencial, que nós chamamos, né? Então ele fica nesse fundinho, indo um pouquinho para um lado e para o outro, mas sem subir muito o poço de potencial. Ele só vai subir para um lado ou para o outro, né? Se você fornecer muita energia, né? Energia suficiente para esse sistema. Claro que é muito mais fácil ele soltar, né? Ele separar os átomos que aproximar muito. Então, quando a gente precisa promover uma reação química aqui, a gente precisa então fornecer energia para o sistema. Aí vai ter o rompimento dessa ligação e aí sim a gente tem a reação química. Então vejam que tudo isso tem muita relação. Então é essa a explicação da teoria de ligação de valência, que quando você tem uma ligação entre dois átomos, você tem a sobreposição dos orbitais atômicos desses dois átomos. Então você tem uma região aqui no meio, ó, tá vendo que está um verdinho mais escuro? É uma sobreposição dos orbitais. Então, nessa região, nós temos uma maior densidade eletrônica, tem mais elétrons, não necessariamente mais elétrons, né? Tem uma maior chance de se encontrar os elétrons ali, tá? Pensando ainda no modelo atômico. Mas a gente pode entender, a grosso modo, que os elétrons estão mais ali, estão mais tempo ali, vai. Mas essa teoria, então, ela depende, né, ela é explicada por essa sobreposição dos orbitais atômicos. Não ocorre mudança dos orbitais a princípio, eles estão ali e tudo, mas eles se sobrepõem, tá? E aí a gente tem tipos de interação diferente, né? De acordo com o tipo a forma como esses orbitais atômicos interagem. Vamos pegar aqui o cantinho primeiro, ó. Imagine que você tem os dois átomos de hidrogênio e eles se sobrepõem, como nós vimos. Então a gente tem uma sobreposição. Essa sobreposição, no caso do orbital S, que é o orbital de fronteira, que é o último orbital desses hidrogênios, esses orbitais S eles só têm uma forma, que é a forma esférica. Então é sempre do mesmo jeito a interação, né? Porque a esfera ela é igual em todas as direções, ela é simétrica para todos os lados. Mas quando a gente tem os orbitais do tipo P, ó, no caso do cloro, né, ou de outros, do flúor, carbono, enfim, outros elementos aí, a gente tem esses orbitais alongados, né, nesse formato alongado. E aí a gente pode ter essa interação, que é uma interação frontal, ó, porque a frente do orbital é a ponta do orbital do tipo P, né, a pontinha dele, que está formando a ligação. Ou pode ter um outro tipo, que eu vou mostrar logo em seguida. Então aqui, ó, quando a gente tem uma interação entre um orbital P e um orbital S, necessariamente é frontal também, porque o S só faz interação frontal. A esfera de todo lado é frente, né? A esfera só tem frente, ela não tem lado, né? Não tem como ter um lado. Digamos mais ou menos isso, né? Então não tem mudança na forma como ela interage. E o orbital P, ó, ele tem essa interação, a princípio, que é a interação frontal. Nós chamamos ligações desse tipo de ligações sigma, que são ligações que têm uma interação frontal, tá? Entre os orbitais. Então, sempre ligações entre orbitais do tipo S, sempre os orbitais tipo S interagem tipo sigma. Agora, orbitais tipo P, orbitais do tipo D e orbitais do tipo F podem interagir do tipo sigma ou outro. Vejam aqui, ó, a distribuição eletrônica desses elementos representados, né? Então o hidrogênio é um S1, então é só o orbital S mesmo que tem para formar a ligação. E o cloro, ele tem aqui, ó, na última camada, que a ligação é feita pela camada de valência, afinal é teoria de ligação de valência, né? Então, ó, a gente está trabalhando com a camada de valência, tá? Então, a ligação é formada pelos elétrons, pelos orbitais da camada de valência, tá? Então, na camada de valência, a gente tem aqui no cloro, ó, 3s2, 3p5. Ocorre que
que o cloro ele vai formar uma ligação que nós já falamos também, que é a ligação covalente. Que a ligação covalente ela ocorre pelo compartilhamento de elétrons, né? Então, se eu pego aqui, ó, 3s2, você tem um orbital preenchido já tem os seus 2 elétrons tudo certinho ali, entendeu? Então é complicado você compartilhar esses elétrons porque eles já estão tranquilos. Agora, se a gente pega aqui esses orbitais 3p5, nós temos aí a falta de um elétron para atingir o octeto, né? Esse cloro ele precisa de um elétron para atingir a estabilidade eletrônica. Então, esse último orbital ele só tem um elétron, e aí ele compartilha esse elétron com outro átomo, e aí ele atinge o octeto. Então, quando é que a gente faz ligação na TLV ou em outras teorias também? Quando nós temos um orbital semi-preenchido, tá? Ligações covalentes são feitas quando nós temos orbitais preenchidos, semi-preenchidos, perdão, tá? Então você primeiro tem que gerar esse orbital semi-preenchido para depois compartilhar esse elétron do orbital e ter a ligação covalente. Beleza? Então essa ligação aqui frontal é tipo sigma. E aí a gente tem um outro tipo de ligação. Gente, os passarinhos aqui estão trabalhando firme hoje, né? Ajudando na música de fundo. Outro tipo de ligação. Vamos pegar o exemplo do nitrogênio, tá? Que a gente tem ligação sigma e ligação do tipo pi. Aqui tá errado o nome, né? Mas esse pi aqui. Como é que é essa ligação, gente? A gente tem, como no caso do nitrogênio, aqui, ó, a distribuição eletrônica do nitrogênio. Nitrogênio é número atômico do nitrogênio 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p3. Então, no nitrogênio, no átomo de no nitrogênio, nós temos 3 elétrons em orbitais p e cada orbital está semi-preenchido. Então, se ele está semi-preenchido, cada orbital está disponível para formar uma nova ligação. Um exemplo é a ligação com outro átomo de nitrogênio, formando o gás nitrogênio, o N2, né? Esse que é um gás muito usado aí, a gente usa como gás inerte, né? Ele está aqui na atmosfera, é o gás mais abundante na nossa atmosfera, na verdade. É primeiro nitrogênio, depois que vem o oxigênio, né? Tá. E aqui, ó, então se a gente pega a interação pela TLV, pela teoria de ligação de valência, nós vamos ter na camada de valência orbital 2s e orbital 2p. Do outro lado, do outro átomo, né, a mesma coisa. Os orbitais 2s já estão satisfeitos, já estão preenchidos, estão tranquilos, não quero compartilhar nada com ninguém. Então tudo de boa. Mas os orbitais 2p estão aqui carentes, precisando compartilhar, precisando trocar elétrons. Então eles vão interagir, vão formar ligações com os outros orbitais, tá? Do outro átomo, né? Do átomo vizinho. Então o que é que vai acontecer? Se a gente tem 3 orbitais semi-preenchidos, cada um vai se ligar a outro orbital semi-preenchido e cada um vai assim preencher o seu vazio existencial, né? Cada um vai preencher sua camada eletrônica que está faltando aí na vida dele. E o que que acontece? Atinge o octeto. Quando ele faz isso, ele atinge o octeto. Beleza. E aí a gente tem a formação de ligações sigma, que é essa aqui de baixo, ó. Ligação sigma. E ligação pi, que é essa lateral. Ah, então essa é a ligação diferente. Exatamente, ó. Lembrem, os orbitais eles têm as formas, têm a orientação definida no espaço. Então, se a ligação ocorreu por um orbital tipo P, os outros dois estão a 90 graus dele, né? Lembrando lá da aula de átomos, né? Do conteúdo lá de modelo atômico quântico, de orbitais atômicos, tá? Átomos, orbitais atômicos, na verdade. Né? Eu ia falar átomo multieletrônico, mas isso aqui está na aula de orbitais atômicos. Então, se você tem 3 orbitais do tipo P, um
está alinhado, né, para interação frontal, e os outros dois estão a 90 graus desse, eles não vão mudar de posição por conta desse primeiro. Eles não vão mudar de posição, de orientação, para se adequar à ligação. Então fica um de frente, como está representado aqui, ó. Então um de frente e dois de lado. Então esse aqui de lado, por exemplo, interação lateral, que é π, né, do tipo π. Essa interação frontal. E esses dois são, um é esse mesmo aqui e o outro é esse que está na terceira dimensão, né? Um mais para frente e outro mais atrás da tela, né? Então, essa é a representação dos orbitais na ligação do nitrogênio, do gás nitrogênio. É por isso que o gás nitrogênio tem 3 ligações, né? Uma ligação tripla, se a gente pega lá pela estrutura de Lewis, né? E aí é uma ligação bem mais forte. A ligação sigma, não confundir essas coisas. A ligação sigma, ela é mais forte que a ligação π. Tá? Por quê? Porque a ligação sigma é de frente, ela é frontal, tem um entrelaçamento melhor, tem uma ligação melhor entre os orbitais, tá? Então ela é mais forte. A ligação π é mais fraca. Porém, contudo, né? Uma ligação simples, ela só tem uma ligação sigma. Uma ligação dupla lá da estrutura de Lewis, ela tem uma ligação sigma e uma ligação π. Então você juntou uma forte com uma mais fraquinha, consequentemente vai ficando mais forte, né? E uma ligação tripla, ela tem uma ligação sigma e duas π. Então ela é mais forte do que se você tivesse a ligação π, a ligação sigma sozinha, tá? Você sempre tem somente uma ligação sigma pela TLV. Somente uma ligação sigma. E você nunca pode ter uma ligação π sozinha. Você precisa ter primeiro a sigma para depois ter a π. Certo? Beleza. Mas nem tudo são flores, né? Existem vários exemplos que a gente não consegue contemplar somente com a TLV direta, digamos assim. A gente não consegue resolver somente com os orbitais atômicos diretos, como é o caso do carbono, né? Carbono, quando ele forma 4 ligações, ele tem 4 ligações idênticas. Carbono que faz 4 ligações. Por exemplo, metano, que é CH4, carbono ligado a 4 hidrogênios. As 4 ligações são idênticas. Então, o que acontece? Essas 4 ligações, elas não são explicadas adequadamente pela TLV se nós colocarmos somente os orbitais atômicos diretamente. Porque quais são os 4 orbitais que o carbono usaria para fazer essas ligações? É um orbital S e 3 orbitais do tipo P. Não faz sentido, porque um orbital S é diferente de um orbital P. Então, como que essas 4 ligações seriam idênticas? Nós teríamos aí 3 ligações iguais, as 3 ligações por orbitais P, e uma ligação diferente aí pelo orbital do tipo S. Então, não faz sentido se utilizarmos os orbitais diretamente, né, os orbitais atômicos. Daí surge a ideia, né, a proposta da hibridização ou da formação dos orbitais híbridos, que são orbitais hipotéticos, resultados aí da combinação de outros orbitais, tá, atômicos, e que segue algumas regras, né? O número de orbitais híbridos ele tem que ser igual ao número inicial de orbitais atômicos. Então você hibridiza, que hibridizar é o que? Mistura, né? Combina esses orbitais, mas tem que manter o mesmo número de orbitais que tinha antes, né? E os elétrons não ligantes, ou seja, aqueles que não estão participando da ligação, eles não formam os orbitais híbridos. Eles não têm por que se fundir, se hibridizar para participar da ligação, porque eles já estão preenchidos, já estão satisfeitos de boa ali na deles, né? Então não precisa disso, tá? Então só quem está carente, só quem está precisando, é só para quem está precisando preencher o vazio existencial. E aí, alguns exemplos aqui sobre alguns tipos de orbitais híbridos. Por exemplo, orbital híbrido do tipo SP.
Esse orbital híbrido, ele necessariamente resulta em uma geometria linear, que tem essa questão também. Os orbitais híbridos, eles já definem a geometria da sua molécula. Então, exemplos, molécula de fluoreto de berílio, né? Cloreto de mercúrio, né? Então, algumas moléculas que podem que tem essa função, né? Que conseguem que precisam, na verdade, ter esse processo de hibridização e atinge essa geometria por conta disso. Então, a geometria linear. Aí, se a gente pega aqui, então, o orbital, como é que ele é formado, né? O seu orbital híbrido. É uma interação do orbital sp. Então, se você faz a distribuição eletrônica do berílio e do mercúrio, que nesse caso aqui vai ser o mercúrio 2, né? Também o berílio, no caso, ele vai perder esses 2 elétrons, né? no processo. Mas se você fizer considerando que ele está neutro, né? Porque aí depois que ele vai formar uma ligação covalente mesmo, e você vai ter a hibridização de um orbital S e um orbital P, formando então os 2 orbitais híbridos do tipo sp. Um orbital híbrido está mais alongado para um lado e o outro mais para o outro. E aí o que a gente tem no final? A combinação dos 2, que forma esse orbital aqui, ó, que parece um orbital P, só que um pouco maior, mais volumoso. Se esse orbital está assim, então a ligação tem que ocorrer de cada lado. Então você tem que colocar um cloro de cada lado, ou um flúor de cada lado, entendeu? Então é o que? Uma geometria linear. Eu não vou fazer aqui aquela hibridização nas caixinhas, tá? Eu vou colocar isso em outra aula, tá bom? Mas só mostrando a parte da geometria dos orbitais. Um outro exemplo, a hibridização do tipo sp. Ah, tá. E essa hibridização SP, aliás, essa é SP, né? A hibridização tipo SP também ocorre no carbono, tá? Por exemplo, na molécula de gás carbônico, CO2, ele segue essa hibridização aqui, certo? E aí, vamos lá. Orbitais híbridos sp2, que aí a gente tem também no carbono, como por exemplo na formação do íon carbonato, né? Ou em outras situações. E a hibridização de um orbital S e 2 orbitais P, por isso fica sp2. Tá? Outra observação, gente. A hibridização, nesse caso aqui, nesse contexto, a hibridização ela é para ligações sigma, tá? A hibridização, esses orbitais hibridizados, esses orbitais formados, eles vão participar de ligações sigma, tá bom? Do tipo sigma. E aqui um exemplo do carbono, né? Carbono sp3. Aí por que a ligação tipo sigma? A gente tem um carbono sp2, perdão. Carbonos sp2, ó, então essa molécula dos C2H4, né, aqui. Então, ó, nós temos a geometria trigonal plana em torno de cada carbono, né? Hidrogênios ligados aqui na extremidade e ligação sigma com o outro carbono. Então só temos ligações sigmas, isso. Aí temos aqui a ligação π, ó, por um orbital P que permaneceu puro. Um orbital puro é um orbital que não sofreu hibridização. Então, cada carbono manteve um orbital P ainda puro e esses orbitais P formaram aqui uma ligação do tipo π. Ou seja, nós temos cada carbono tem 3 ligações simples e tem aqui ainda uma ligação π, né, para formar uma ligação dupla entre os 2 carbonos, certo? Então é uma hibridização sp2 e somente ligações sigma são formadas por esses orbitais híbridos, tá? Então, é um exemplo interessante, importante do que a gente está falando aqui. E aí, a hibridização sp3 do carbono, né, que eu falei, não só do carbono, mas um exemplo, né? Tem para o silício também. Que nós temos aqui um orbital tipo S, 3 orbitais tipo P,
a combinação desses 4 orbitais vai formar mais 4 orbitais híbridos do tipo sp3 e que a sobreposição desses orbitais híbridos dá aí uma estrutura tetraédrica, né? E isso explica, e com esse ângulo inclusive de 109,5 graus, isso explica tanto o ângulo observado no metano, em outras estruturas tetraédricas, mas explica também porque todas as 4 ligações são iguais, são idênticas. A gente não tem uma ligação diferente. Tá? E existem outros tipos de hibridização mais complexas. Né? Aqui, ó, uma hibridização S, tem 3 orbitais tipo P e um orbital do tipo D. Nesse caso, é uma hibridização sp3d. Onde nós temos aí alguns exemplos, né, disso, mas que nós temos uma geometria aqui bipirâmide trigonal, né, de base trigonal. Então, bem mais complexa. E outras geometrias outras hibridizações também bem complexas, né? Essa que forma uma geometria octaédrica, esse que é sp3d2, tá? sp3d2, ela forma essa geometria octaédrica. Uma bipirâmide de base pentagonal é sp3d3, essa aqui, que é a mesma aqui de baixo, tá? É iodo e ligada a 7 átomos de flúor em torno dele, né? E uma geometria mais difícil, digamos assim, menos comum, que é a p2d2, uma hibridização, aliás, que forma hibridização p2d2, que forma essa geometria quadrado plano, que é encontrado aí em alguns compostos de xenônio ou de outros gases nobres, né? Que a gente, a princípio, né, nós aprendemos que os gases nobres não fazem ligações, né? Mas existem sim compostos de gases nobres que não são formados em qualquer situação, né, em qualquer condição, mas existem e eles são explicados aí pela expansão do octeto, né, por exceções da regra do octeto. Então, na aula onde eu vou explicar a construção desses orbitais híbridos, né? Então a resolução dos exercícios, eu falo também sobre essa expansão do octeto. Tá? Nesse caso ocorre sim uma satisfação, digamos assim, não é satisfação, mas a estrutura eletrônica, o átomo tem as suas condições satisfeitas ali, a estrutura eletrônica é respeitada, tudo direitinho, mas não segue mais a estrutura de um gás nobre. Tá? Não atinge a estabilidade eletrônica naqueles moldes da configuração eletrônica de um gás nobre. Tá bom? Então atinge de uma forma diferente. É o que a gente chama de exceções ao octeto que nós temos, e não são poucas. Existem muitas exceções à regra do octeto. Seja por compostos abaixo da valência do octeto, né? Ou hipervalência, né? Acima do octeto. Beleza? E aqui algumas geometrias que a gente tem aí, né? Algumas hibridizações com a respectiva geometria em cada caso, né? Mas enfim, veja que a gente tem uma grande variedade de hibridizações, né? De possibilidades de orbitais híbridos com geometrias diferentes, tá? E em situações diferentes. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu. Vamos lá para a próxima aula. E já deixa aqui, já dá uma força aí pro canal, curte, compartilha, manda aí pros colegas, tal. Estuda, aproveita para estudar, tá? E é isso. Vamos lá. Valeu!